Essa talvez seja a informação que vocês nunca vão saber do que eu falei aqui. É assim que o surdo se sente quando não tem um intérprete presente numa palestra ou em qualquer evento, numa reunião, numa empresa, em qualquer lugar. Então, o que eu acabei de falar aqui, ninguém vai saber. É assim que eles se sentem. E isso é muito complicado, porque quando a gente tem um surdo inserido no mercado de trabalho, em qualquer lugar, na escola, eles não recebem a informação na língua deles. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Realmente, a pesquisa com usuários surdos, ele envolve alguns critérios nos quais quem não conhece esse universo, às vezes não dá atenção ou nem imagina quais são as coisas que acontecem, o que eles passam, o que eles sentem. São mais de 5% da população brasileira de surdos no país. É muita gente. É muito usuário. É muito, como eu digo, né? É uma surdolândia. E é muita gente para comprar no nosso site, é muita gente para comprar nos nossos produtos. É muita gente querendo utilizar os nossos apps, é muita gente querendo interagir nas nossas redes sociais, é muitos surdos querendo informação, não só dos nossos produtos, mas do nosso conteúdo também. Mas quem é esse cara? Quem é esse surdo? Quem é essa pessoa? Como é que ele vive? Por ele adquirir uma língua e a língua de sinais, ele adquire uma cultura diferente da nossa. Por exemplo, o surdo ele não tem aquela mentira social que a gente costuma fazer, né? Por exemplo, nossa, o seu sapato é lindo, né? Mas a gente sabe que não é bonito. Eu não gostei. Nossa, o seu cabelo, você cortou o cabelo, que bonito. Mas a gente sabe que não é bonito. O surdo não tem isso. E às vezes a gente acha que é até bullying, porque quando você é inserido nesse universo, a língua de sinais, o seu nome, passa a ter um sinal. E muitas vezes esse sinal está relacionado à sua característica física. Se você é gordo, é magro, é alto, é negro, essas características físicas, o surdo cria um sinal de acordo com isso. Por exemplo, o meu sinal na língua de sinais é esse. É a letra E aqui no queixo, mas não é por causa da barba, não era porque eu usava cavanhaque, era por causa dos 2 dentes grandes que eu tenho. O surdo, ele é uma pessoa na qual, diferente de nós ouvintes, não conhece o som. E não é por isso que ele é triste, que a vida dele é triste. E a gente costuma, né? Poxa, o surdo nunca escutou uma música. Como é triste isso? Só é triste para você que sabe o que é uma música. Mas para ele que nunca ouviu, nasceu sem ouvir, ele não sabe o que é aquilo. E a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Para quem nunca comeu abacate com sal, poxa, você nunca comeu abacate com sal? Não, nem sei o que é isso. Para você não tem diferença alguma. Assim é para o surdo. O surdo não é surdo mudo, porque as cordas vocais dele, todo o sistema auditivo dele, não está ligado com a garganta dele. Então, ele não é surdo mudo. Então, se você falar, pode falar surdo, nem precisa falar deficiente auditivo, isso não é agressivo para ele. O surdo, ele cria uma identidade. E aí é uma coisa interessante dentro do processo de pesquisa com o surdo. Você precisa saber as diferenças de identidade surda. Por exemplo, um surdo que nasce surdo numa família de surdos, ele vai adquirir a língua de sinais desde o seu primeiro dia de vida e ele vai ter uma identidade diferente. A identidade dele surda vai ser muito forte. Diferente daquela criança que nasce ouvinte e adquire a surdez e a família toda ouvinte. Ele vai adquirir uma outra identidade, um outro tipo de conhecer o mundo, uma outra forma de aprender sobre o mundo. E tem o surdo que nasce e nunca tem contato com a língua de sinais e não conhece outros surdos. E esse surdo é um outro jeito de trabalhar, é um outro jeito de se lidar. A língua dele é visual.
Para ela acontecer, eu preciso estar na frente dele, né? O que está acontecendo aqui entre o intérprete e o surdo. Eles precisam estar em contato visual. E a língua ela é totalmente, como eu digo, ela é visual, já falei, mas a língua ela é reconhecida como uma língua, ela não é uma linguagem. As pessoas muitas vezes falam, a linguagem de sinais. Não, não é linguagem, ela é língua. Porque ela tem as mesmas regras, ela tem fonema, tem fonética, ela tem sílaba, isso que é interessante na língua de sinais. Ela não é só aquele alfabeto manual. E eu vou falar um pouquinho mais disso. A língua de sinais também, ela é regional, ela não é universal. Ela muda de um estado para o outro. O nosso país ele é totalmente diverso, né? Na Bahia se fala de uma forma, em Minas fala de outro, e assim acontece na língua de sinais também. No Sul, né? Todas essas expressões na língua de sinais existem. E para a língua de sinais existir, ela tem uma estrutura. E essa estrutura, a estrutura básica são 5 elementos. Configuração de mão, que é aquele alfabeto que vocês conhecem, ele muda, ele passa, ao invés de 26, ele é muito mais, ele chega a 60, 100 e poucos, não estou lembrando qual é a quantidade aqui, mas ele muda. Por exemplo, essa configuração em A, ela pode ser em A ou em A agudo, com o dedo aberto. Aí tem várias outras configurações de mãos que talvez vocês conheçam. Tem a orientação, que é para onde esse sinal acontece, se é para cima, para o lado, para baixo. O ponto de articulação, que é onde esse sinal acontece. Ele pode acontecer no corpo ou pode acontecer no espaço neutro. Tá? Então, por exemplo, o sinal aprender acontece na testa. Esse é o ponto de articulação. O sinal de amor acontece no coração. E a configuração de mão é a mesma. Então, se eu quero fazer um sinal, eu preciso usar a configuração de mão, ponto de articulação e a direção correta. E o movimento, todo sinal tem movimento. Ele abre e ele fecha. Ele toca. E as expressões não manuais que também são importantes, que são as expressões corporais e expressões faciais, porque sem ela não acontece. Por exemplo, alegria não é alegria assim. Tristeza não é assim. Ela precisa ter essa expressão corporal facial. Esse aqui são alguns exemplos de sinais. Isso aqui é de um projeto do meu livro também, que eu utilizei. E aí, para se formar uma oração, né, na língua de sinais, acontece lá. Por exemplo, na língua portuguesa, a gente usa sujeito, verbo e objeto. Eu perdi o livro. Na Libras, isso muda, porque isso está relacionado ao som e como o surdo aprende. Tá? Eu, livro, perder. Se eu for transcrever a palavra. Mas, se eu for fazer em sinais, eu vou fazer o seguinte. Livro, perdi. Eu não ponho o sujeito aí, que sou eu. Por exemplo, eu vou na sua casa. Eu não faço... eu não vou na sua casa. Eu não faço isso. Eu não faço esse português sinalizado. Eu faço casa, sua eu vou. Ou casa, vou. E aí entra um processo, porque quando a gente conhece isso, e nesses 20 anos trabalhando com surdo, convivendo com ele, e chegou na minha pós-graduação, na minha graduação também, eu falei assim, bom, vamos fazer um trabalho relacionado com os surdos. E aí eu fui fazer a pesquisa, e aqui foi o meu primeiro erro. Às vezes a gente acha, é comum a gente achar que a gente sabe, que a gente conhece o nosso usuário. Além do mais, eu tenho 20 anos de trabalho com surdos. E aí eu fui fazer uma pesquisa e resolvi fazer uma pesquisa, chamei uma surda, falei assim, grava para mim, coloquei todo o formulário, todas as perguntas, com o vídeo do lado e ela explicando cada campo do formulário. Só que eu não mapeei a parte de nome, sexo e idade, data de nascimento. Porque data de nascimento, sexo e nome todo mundo sabe. Mas aí vai um contexto cultural, porque o surdo, como eu disse na identidade surda, cada surdo aprende de uma forma diferente, independente da sua cultura,
independente da sua de acordo com a sua identidade. E aí, quando eu pus o campo sexo, eu não fiz a análise heurística desse campo, ele estava em texto, e aí o que aconteceu? Alguém pôs lá, faço todo dia. E aí eu falei, aprendi mais uma. E aí eu mexi nos vídeos, alterei os vídeos, e aí os campos começaram a vir corretamente. Pode tirar o áudio para mim, por favor? E aí eu fui para a pesquisa de profundidade, onde eu sentei na frente dos surdos e comecei a perguntar, entender como é que era alguns pontos na educação dele. Por exemplo, você usa o dicionário? A maioria disse que sim. Você utiliza aplicativos de interpretação? Eles disseram não, 100%. Eu coloco sempre um ali, que respondeu, porque um falou assim, eu utilizo, mas só para dar aula, que ele era instrutor de Libras e ele deu aula. Então, eles não utilizam esse aplicativo. Na época, eu tinha feito com 100, mas cada dia eu vou aumentando essa pesquisa, que eu vou entrando em contato com surdos. Por que eles não utilizam? Consegui, hein, Pedro? Confunde muito com as palavras homônimas, que são aquelas palavras que a gente fala, escreve e pronuncia da mesma forma, tipo manga e cadeira. Então, esses aplicativos têm essa dificuldade de entender esse contexto. Quando eu estou falando de banco, manga, por exemplo, é manga de camisa ou de fruta? Banco, financeiro ou de sentar? E não tem expressão e faz uso de português sinalizado. Então, é por isso que não utilizam. Um exemplo rápido, deixa eu contar só essa experiência. Um surdo me ligou, falou assim, eu vou ser preso, vem aqui em casa rápido, e eu fui lá correndo, cheguei lá, falei assim, o que aconteceu? O oficial está aqui para me prender porque eu não compareci à audiência. E eu fui entender o contexto. Falei assim, você recebeu uma carta? Recebi. Ele pegou a carta, me mostrou e falou assim, eu tirei a foto e fiz a interpretação com o aplicativo. E aí eu entendi que eu não precisava ir. E aí passou-se o tempo, ele não compareceu lá, e aí o oficial estava lá para levar ele para a delegacia. Quando você não sabe a palavra em português, o sinal, como é que você escreve, né? E a maioria perguntam ao ouvinte. Bom, então como que a gente pode evitar que algumas coisas possam se repetir, como no enterro do Mandela, que foi colocar um intérprete que não era intérprete, não sabia a língua de sinais. E a maioria de vocês nem sabe avaliar se esse rapaz que está interpretando aqui, se ele está fazendo o serviço correto dele. Então, quando você vai selecionar alguém para a sua pesquisa, um profissional, com um surdo, você precisa conhecer alguns caminhos. Por exemplo, esse surdo precisa conhecer esse contexto cultural do surdo. Esse profissional ele precisa saber quem é o usuário surdo que ele vai pesquisar. Qual é o nível da língua e cognitivo desse surdo também. Porque se é um surdo que não teve contato com outros surdos, não conhece a língua de sinais, o contato com ele deve ser diferente. Se ele domina a língua de sinais ou a língua escrita, esse intérprete também tem que conhecer, ele tem que saber. É muito fácil o intérprete interferir na sua pesquisa. Eu, como intérprete, consegui pontuar bastante coisas como essa, porque quando a gente está interpretando, eu que tenho uma vivência cultural totalmente diferente da dele, vai interpretar totalmente diferente. Eu vou colocar as minhas conclusões, toda a minha bagagem de passado, de conhecimento sobre aquilo. Então, se eu for interpretar uma palestra sobre design falando de persona, eu vou conseguir interpretar num contexto mais próximo do que significa aquilo do que alguém que nunca interpretou, que nunca conheceu e não sabe esse universo nosso de design. Então, a gente precisa saber disso e saber selecionar esse usuário. Esse profissional que vai nos auxiliar, que vai estar do lado interpretando. Deixa eu voltar, porque é isso. Então, o que acontece? Esse intérprete que vai acompanhar essa pesquisa, ele precisa ser orientado também para não enviesar as nossas pesquisas. Porque essa questão dele começar a interpretar tudo que você está falando, ele pode colocar um contexto dele para tentar explicar. Então, por exemplo, você não quer que ele saiba o que é a palavra... Você quer descobrir
se ele se ele gosta ou não de navegar num site, numa rede social. E aí é muito comum o intérprete falar, você perguntando, você gosta de caminhar, você gosta de navegar numa rede social? E ele vai dizer, e o intérprete vai fazer assim, você gosta de navegar no Facebook, no Orkut, no Instagram? É muito fácil, é muito comum alguns intérpretes fazerem isso. E aí você já enviesou a sua pesquisa, se você queria fazer alguma coisa específica, conhecer alguma rede específica. Tá? Então, como é que você pode fazer isso de uma forma muito mais inteligente? Convide profissionais e converse com eles. O que você quer saber sobre o surdo? Não pergunte para o intérprete, pergunta para um surdo. A gente, às vezes, as pessoas me ligam e falam assim, Elias, como que eu faço uma entrevista com um surdo? Primeiro, você encontra um surdo, depois você pergunta para ele, eu posso fazer uma entrevista com você? E aí você faz a pesquisa com ele. É simples. Eu não entendo qual é a dificuldade de fazer uma entrevista com alguém só porque ele tem alguma limitação. Né? As pessoas me ligam para falar assim, como que eu faço pesquisa com cego? Eu falei, fácil, encontra o cego. Pergunta para ele, eu posso fazer uma entrevista com você? E aí, se ele falar sim, você faz. Se ele falar não, por favor, não faça, obedeça. Tá? Essa é a vida. E é isso, gente. Nós precisamos conhecer nosso usuário. A gente precisa saber quem é ele. E a gente precisa pesquisar sobre esse cara. E cada dia mais está crescendo o universo de surdos dentro das companhias, dentro do mercado profissional. E a gente precisa conhecer essas pessoas, porque você vai ter que entrevistar esse cara. Você está produzindo criando um produto, criando um software no qual esse usuário vai utilizar. E coisas absurdas acontecem no mundo do surdo, por exemplo. Elias, você pode vir aqui? Eu fui mandado embora e eu não sei o motivo que eu fui mandado embora da empresa. Cheguei lá, a empresa colocou essa surda para atender telefone. Foi mandada embora porque ela não atendia o telefone. Então, se você não conhece esse contexto do universo do surdo, fica muito difícil da gente pesquisar esse cara, pesquisar esse usuário. E isso entra no âmbito também da gente pesquisar outras culturas, outros povos, dos quais a gente não conhece. O que eu tinha que falar era esse tempo. Faltam 2 minutos, então vou fazer um jabá aqui do meu livro, mas como reflexão para vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo, que quando eu fui fazer o lançamento desse livro, eu não tinha testado com o usuário. Eu não tinha perguntado para os surdos crianças, se eles aprovavam o meu livro. E no lançamento dele, que eu fui obrigado a fazer no Espírito Santo, num congresso de uma amiga minha, uma pessoa levantou a mão e falou assim, Elias, você pode mostrar para um surdo de 4 anos aí na frente o seu livro? Eu tremi e falei assim, e agora? O que eu faço? E essa foi a reação dessa criança. E eu descobri que eu coloquei contrapáginas, muitas páginas antes de começar a história, e isso me deu um pavor nessa hora. E aí ele abre o bocão e começa a sinalizar tudo que estava nesse livro. Isso foi fantástico porque eu tenho tentado trazer isso para a minha vida de design. Porque se eu faço as coisas e não impacto a vida de outras pessoas, de nada está adiantando o meu trabalho. E ele tem que ter um impacto, ele tem que impactar a vida das pessoas. E é esse o propósito da minha vida como designer, sempre quando eu penso em trabalhar para um público do qual eu desconheço, que é a comunidade surda. Eu agradeço 2 pessoas especiais, que é o professor Ricardo e a Aline Arruda, que me acompanharam nesse projeto, nesse trabalho, na época. Muito obrigado. Palmas para Elias Fernandes. Obrigado.